Olá, pessoal! Hoje estamos começando aqui nosso último episódio da temporada, desse ano, que temos uma convidada super especial, a Lana. Seja bem-vinda, Lana Simões. Obrigada, Eh, Isabela. Obrigada, Aline. a Lana, gente, é psicóloga, psicanalista, clínica, né, ela é agente cultural, ela tem um projeto super interessante, a gente vai falar um pouquinho dele hoje, chama Envios Possíveis. Ela é professora universitária na UFES e doutoranda em estudos psicanalíticos pela UFMG, né. Então a gente vai fazer alguns recortes aí, tem muita coisa legal. Hoje vai ser bem interessante, né. Obrigada mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. E para começar, a gente queria ouvir um pouquinho mais sobre você, sobre a sua trajetória, sobre o início desse projeto Envios Possíveis, como que essas duas coisas se mesclam, a sua trajetória e o projeto. A minha trajetória, né, começa na graduação. É na graduação que eu encontro com a arte enquanto dispositivo, de tratativa, né, dentro de um hospital psiquiátrico, dentro de um CAPS infantil, né, um CAPSI, e dentro da cidade. Então, a minha relação com a loucura e a arte começa desde a graduação na UFES. Que eu desenvolvi por 2 anos um projeto de oficinas de expressão com pacientes do EAC, né. No CAPSI foram uns 3 anos, quase 4 de, oficina da palavra com literatura infantil, com um grupo de crianças, né, diagnosticadas através da estratégia GAN, que é Gestão Autônoma da Medicação. E na cidade eu fiz parte de um laboratório, né, da imagem da subjetividade, o LIS, que propunha intervenções urbanas, né, e cartografias, a partir do lugar do diário de campo. Então, assim, é nesse lugar que eu construo o meu desejo, dentro da psicanálise e dentro da arte, né, do pensamento estético. Uhum. A partir disso, assim, dessas experiências, por exemplo, no EAC, que foi uma das mais marcantes, mais, duradouras, e que eu e o Fabrício, né, Martins Pinto, a gente desenvolveu, junto ou à frente da oficina, a gente, se depara com alguns problemas, né, frente, o uso do dispositivo arte para a tratativa da loucura. Que era dentro de uma instituição psiquiátrica, né, de um hospital com leitos psiquiátricos especializado em leitos no cuidado psiquiátrico. A gente percebeu que, as nossas oficinas, elas eram semanais, com pacientes da curta internação de até 3 meses. Então a gente tinha muita dificuldade em criar uma consistência dentro daquele trabalho, porque a gente propunha uma estratégia. Por exemplo, um dia que a gente fez uma oficina de autorretrato dentro do EAC, mas aí tinha um público ali na próxima semana, quando a gente ia propor outra, outra oficina, né, outra modalidade, já eram outras pessoas, pessoas que tinham acabado de passar pela internação, pessoas que estavam num lugar, sob efeito de medicamento um pouco mais severo, né, então um lugar difícil de, trazer para um fazer conjunto, um fazer manual. Então a gente tinha a gente percebia efeitos terapêuticos, efeitos clínicos, mas mais pontuais, assim, né, não tinha uma continuidade de um trabalho. E a partir disso eu encontro, as meninas, né, que é a Marcela Matos, produtora, do projeto Ateliês, de Livre Expressão, né, e a Renata Henry, né, o nome artístico, que também é psicanalista, artista plástica, que elas desenvolviam dentro, do CTP, né, que era a antiga, hoje não é mais o CTP, a Unidade de Custódia de Tratamento Psiquiátrico. Elas desenvolviam projetos seguindo a diretriz da Anísia da Silveira, né. E após elas tomarem conhecimento da minha trajetória, a gente se une e daí nasce o Envios Possíveis, que passa a trazer, né, a partir do nosso agrupamento, eh, tanto os ateliês de livre expressão, como também a prática cineclubista,
com as temáticas, né, da loucura e da arte para pensar esse projeto contínuo com o mesmo público. Na primeira edição, em 2021, a gente viabilizou pelo edital, né, do governo, da Secretaria de Cultura, o Funcultura. Não sei se vocês conhecem. Então, a gente fez, durante a pandemia, né, 2021, dentro do abrigo para pessoas em situação de rua de Cariacica. Então, foi um grupo menor, o mesmo grupo continuou, daí decalcamos artistas que conseguiram, através do projeto, criarem estilos, através da pintura, né, estilos próprios. E na segunda edição, que a gente viabiliza através do edital de cultura Rubem Braga, da Prefeitura de Vitória, a gente faz no Parque Moscoso e convida essas instituições a virem até o espaço público, né? Então, essa é um pouco da minha trajetória. A minha trajetória também se faz tanto pela prática, né? Começa dessa prática da pesquisa, da extensão, vai para o edital de cultura, mas também se desdobra na trajetória formal acadêmica, né? Eu venho de uma trajetória de um mestrado na UFES também, no PPG-Psi, pela psicanálise, estudando a questão da temporalidade na psicanálise. E agora eu trago para o doutorado na UFMG, em estudos psicanalíticos, a questão, né, da associação livre, da livre expressão, como que é pensar a questão da expressão, da liberdade, do dispositivo estético, enquanto tratativa, né, possível na loucura. Sim, né? E o projeto, né, o Envios Possíveis, ele tem, então, um enfoque, um direcionamento para esse público, né? Assim, qual que seria esse público? Acho que é interessante a gente marcar isso. No início, acho que a gente vem da trajetória de Nise da Silveira, né? Para pensar a livre expressão para pacientes internados, né? Diagnosticados com transtornos severos, transtornos psiquiátricos mais agravados, né? Então, a gente começa por essa via. E aí, a entrada que a gente tem, né, que eu tenho de um lugar, as meninas vêm de outro, mas juntos, o Envios Possíveis, ele entra dentro de um abrigo para pessoas em situação de rua. E dentro dessa oscilação, né, que um abrigo tem, as pessoas que permanecem dentro do abrigo são as pessoas que têm pouca autonomia de ir e vir, né? Sim. Então, apesar de ter pessoas com problemas com as drogas, com álcool e drogas, sem estar com problemas de álcool e droga, com problemas de não ter moradia, né? Uma questão social simples, não simples, né? Complexa, mas sem estar atrelada ao uso de substâncias. Mas quem fica lá e quem adere ao nosso grupo, por coincidência ou não, são as pessoas que têm uma questão da fala, do laço social e do diagnóstico, né? Então, por mais que a gente vem desse lugar, esse lugar encontra a gente também. Então, a gente fica com um grupo reduto de 6 pessoas que aderem e vão toda semana dentro do abrigo, que são pessoas com diagnósticos psiquiátricos. E quando a gente vai fazer essa segunda edição e a gente vai para o espaço público, né, a gente vai ocupar o espaço público, a questão do diagnóstico começa a ser um problema para a gente, porque a gente pensa desde o início da divulgação dos ateliês, a gente pensa, beleza, como a gente faz esse recorte? A gente tem um número, né, de material específico, a gente não pode simplesmente falar que são só ateliês de livre expressão para qualquer pessoa. Mas se não é para qualquer pessoa, para quem que é? Então, a gente começa a se debater, se revirar com isso. A princípio, a gente demarca os usuários, né, de serviços públicos e privados psicossociais da Grande Vitória, enquanto público-alvo. Mas a gente não fecha a porta para todo mundo que é convidado, os transeuntes que passam pelo ateliê, e o ateliê se coloca como uma intervenção na cidade, né? Tanto pelo movimento de uma grande mesa no espaço público, no Parque Moscoso, quanto pelas telas penduradas em um varal, que a gente sempre
fazia, né? Enquanto as pessoas iam produzindo, a gente ia pendurando, quanto pelo uso de tinta. Então, as pessoas chegavam por lá e falavam, é arte terapia? É, é aula de pintura? O que vocês estão fazendo? E tem uma dificuldade, né? Porque a questão do ateliê, ela é terapêutica, mas não é arte terapia. Ela é pintura, mas não é aula. Então, a gente Sim. fica num lugar um pouco difícil, num não lugar, né? Ali, nessa intervenção. Então, a gente passa a questionar as fronteiras. O que sair da instituição coloca pra gente nessa relação do diagnóstico, né? Uhum. E pensar a loucura também, será que a loucura, de fato, ela tem a ver só com a patologia? Uhum. Ou ela extrapola a patologia, né? Quando, no Seminário 23, Lacan traz Joyce é louco, isso é uma questão pra gente, porque o Joyce, apesar de ter um funcionamento que ele diz que passa pela psicose, ele não traz a configuração da loucura, né? Ele faz uma amarração através da língua que ele inventa na literatura, mas ele não se expressa como uma loucura. Então, a gente começa a lidar com essa transposição fronteiriça, né? Entre o que é loucura, o que não é loucura, o que é diagnóstico, o que não é diagnóstico, é uma questão institucional ou não. E a gente também passa assim, a ocupar nesse lugar de atelierista, né? Que nós três ocupamos, a lidar também com as nossas próprias loucuras, né? Porque estando semanalmente lá, de algum modo, a gente serviu a nossa organização psíquica para forjar aquela comunidade, mas a gente também se viu, né, ocupando um lugar de quem é o paciente, quem é o atelierista, quem é o artista, quem é o usuário. As coisas ficaram menos nítidas para a gente e foi por aí que a gente afirma essa segunda edição do Envios Possíveis. Esse nome é muito maravilhoso, Envios Possíveis. Quando vocês falam já no nome, a gente já percebe que há um entendimento das próprias mulheres que estão tocando esse projeto de que é da ordem do possível, não daquilo que seria idealizado, né? Não daquilo que seria a expectativa de vocês. Com certeza, em psicanálise a gente vê isso o tempo todo, que o laboratório e a escrita, né, e a teoria são coisas que não são separadas, uma coisa é feita a partir da outra. Bom, dito isso, a minha pergunta é: vocês tinham algum objetivo quando vocês iniciam o trabalho? Qual era a expectativa de vocês quando vocês iniciam esse trabalho? E agora, né, já indo para uma segunda, terceira edição, isso se confirma ou isso agora já é uma outra coisa, quando a gente pensa no objetivo do projeto de vocês? Acho que o objetivo, né, a direção dessa tratativa que a gente propõe, ela passa por mudanças, alterações, mas ela não se transforma para outra coisa, né? Acho que desde o início a gente propunha a arte, né, nessa tratativa da loucura a princípio, mas também numa intervenção social, para advir efeitos de sujeito, né? Então, acho que até hoje a gente não teve a prepotência lá no início de achar que seria pela via da cura, seria pela via da redenção artística, de que essas pessoas entrariam num lugar institucionalmente da arte contemporânea, estariam dentro de galerias e museus, apesar da gente também não achar improvável que isso aconteça. Mas a nossa questão com a arte e com a psicanálise é que ambas, né, produtos da cultura, elas produzem efeitos de sujeito. E eu acho que a partir disso, assim, uma das coisas que a gente talvez não objetivou a princípio, mas a gente encontra no final, é a criação de uma comunidade, né, de um discurso comunitário. E o lançamento desses sujeitos que emergem a partir dessa expressão no laço social. Isso é uma das coisas que para a gente surpreende, assim, no final, de olhar e falar, poxa, efeitos de sujeito, a gente sempre viu, sempre foi um ethos, mas quando a gente vê que as pessoas conseguem, né, usar, fazer usufruto do dispositivo arte, do dispositivo ateliê,
do dispositivo exposição para subirem no escabelo, né? Utilizando o termo lacaniano, que é um banquinho que eleva o sujeito à dignidade da coisa, para falar, partilhar de um discurso, né? Partilhar de um sensível e ter um lugar dentro da comunidade, um lugar por tanto tempo que foi um lugar de exclusão, né, de distanciamento, de isolamento, inserir, lançar essas pessoas dentro de uma comunidade, mesmo que uma comunidade pequena, uma comunidade possível. Isso é uma coisa que eu acho que a gente foi descobrindo que era uma possibilidade e era o efeito imediato da coisa, né? E é muito interessante ouvir isso, porque tem algo que nasce aí, né, do projeto também, que é um pouco dessa questão de um partilhar, né? E quando a gente faz esse recorte para o lugar da doença, das questões de saúde mental, da doença psíquica, da loucura, né? A gente pode chamar assim. Tem esse traço histórico de um certo estigma, de um certo isolamento, de uma certa solidão, né? Eu acho que isso é de uma forma até ampliada, assim, dessas caricaturas do louco, assim, né? Desses estigmas mesmo, da figura das doenças, né, psíquicas, mas tem até algo próprio mesmo, assim, cotidiano, de uma lida nossa com as nossas próprias loucuras, né? Então preciso me conter, então preciso lidar com isso de uma maneira muito isolada. E eu achei muito interessante essa proposta do trabalho, do projeto, que tem alguma coisa do partilhar, endereçar a outro, né? Ser visto, assim, ser ouvido, dar lugar, Nomeando. né? Exatamente. O que vocês podem, assim, falar, assim, né? Dessa questão desse estigma, desse isolamento, dessa solidão que às vezes tem, até mesmo para a dimensão até assim do delírio, de uma coisa que sai muito Do de uma compartilhado. exatamente, de uma suposta normalidade ali, até mesmo de linguagem, né, assim, mas que é capturado ali e que é possível fazer alguma coisa pela via da arte, né, assim, de um partilhar mesmo, assim, né. O que você pode falar um pouquinho disso, assim, que eu acho que isso é muito interessante, esse recorte. Acho que você trouxe, assim, né, de uma forma muito precisa, esse lugar do endereçamento ao outro, né, enquanto constitutivo do sujeito. Então, mesmo os ditos não loucos, os que têm conseguem transitar pela sociedade sem serem tão percebidos, né? A gente entende esse endereçamento enquanto constitutivo, né? Para surgir, advir um sujeito, é preciso de um endereçamento. Então, assim, como que através do dispositivo arte e da metodologia, né? Mas não sei se metodologia estrategicamente, mas da posição do secretariado, né? Que um atelierista ou um analista pode vir a ocupar. Ele serve o próprio corpo, né? Enquanto agente de endereçamento. E quando você pensa numa grupalidade, os próprios participantes também, os artistas participantes, também servem de endereçamento para este lugar, né? Então, é um lugar onde não há a predominância, não há a hegemonia do sentido. Não, as coisas não precisam do nexo. Sim. Tanto que quando a gente começa a fazer essa prática, as pessoas começam de um lugar do pedagógico, do belo, desenhando um coqueiro, uma paisagem, coisas assim que a gente aprende numa pedagogia da arte, até dentro da escola, né? Uma casinha. E como que elas vão desconstruindo esse lugar e chegando no lugar do fora sentido, que é o lugar, né, o lugar da loucura, onde habita a loucura, é o lugar onde que habita a expressão artística também, né, fora um pouco dessa significação representacional. A partir daí a gente pensa uma coisa que é assim, se Freud há um tempo assim, um tempinho atrás pensou a questão da livre expressão, né, para os neuróticos que se colocavam frente à impossibilidade da fala, né? A liberdade como um paradoxo, assim, de que eles nunca iam conseguir falar de tudo. Na loucura, a liberdade é o que está colocado, né? O homem alienado é o homem livre. Então, como que a liberdade também faz semblante na livre expressão, porque dá um contorno da materialidade, né? Um contorno da impossibilidade de representar tudo.
Então, se no delírio tudo é possível, na plasticidade, né, na pintura, na escultura, eh, na estratégia materializada, nem tudo é possível. Isso. Então, isso também dá um contorno para aquilo ali que a fala talvez não seria algo que contornaria, né? A fala vira um blá blá blá, né? E um e a pintura não tem como e. Até Uhum. tem, assim, tem como você apagar, pintar tudo e pintar por cima, isso acontece, mas tem um esgotamento ali da materialidade. Então, como que esse lugar é apresentado também como possibilidade de contorno e de endereçamento, né, a esse outro, de um contorno de expressão e de um contorno pela borda do outro, né, a borda da comunidade, do discurso. Uhum. É claro que o objetivo de vocês não é arte-terapia, mas os efeitos terapêuticos que essas possibilidades apresentam, muitas vezes elas podem ser percebidas, né? Isso acontece, assim, vocês percebem durante as tratativas do projeto, se as pessoas que se propõem a participar, se elas conquistam algum tipo de efeito terapêutico, claro que já tem essa questão do laço social, que Uhum. já é um pouco sobre isso, né, mas o que que você pode, falar um pouquinho sobre essas conquistas, assim, do projeto? É, a gente sempre fica tentando olhar os efeitos, né, do Aham. projeto, além desse lugar da conquista, porque a gente também não sabe em que medida o Envios Possíveis que produziu aquilo, ou também as outras pessoas nas instituições próprias, Uhum. dentro do cotidiano, dentro do ir até a cidade. Tem muitos fatores que podem, né, colaborar, mas a gente percebe assim, que além da prática da permanência, né, que é você sentar em um lugar e entrar numa tarefa única e circular aquilo enquanto algo a ser desenvolvido e da grupalidade, a gente percebeu assim que muitas vezes um participante chegava um pouco mais desorganizado e aquele grupo tinha um efeito organizador. E aí os pacientes que tiveram eu falei pacientes, mas a gente nem usa, né, Uhum. esse Sim, lugar do sim. paciente. Os usuários, os participantes que tiveram mais frequência, a gente conseguiu perceber algumas coisas mais do que os que tiveram menos, né? Uhum. Que eram efeitos diários, nos que vinham, a gente percebia uma organização ali momentânea. Por exemplo, já chegou pessoas que estavam em situação de rua, que tinham apanhado, estavam com a cabeça sangrando e chegaram lá e viram ali como um lugar de acolhimento possível, né, porque Uhum. estava com a autoestima totalmente mutilada, não lembrava o que tinha acontecido no dia anterior, Sim. mas sabia que tinha se metido em confusão, sentou lá e falou: "Só quero pintar, ficar aqui na minha, Uhum. pintar", quase como, um lugar de retorno à casa, né. Então, assim, a gente consegue perceber esses pontuais, mas a gente também teve, o privilégio de acompanhar 2, 2 participantes, o Edson do Rosário, que era, usuário do serviço, né, do abrigo para pessoas em situação de rua, que ao longo desse processo, assim, ele começou a desenvolver, um lugar da fala, um pouco mais, ele tinha uma questão, né, da comunicação colocada, começa a se desenvolver, ele, encontra, né, um familiar, então a temática do trabalho dele vocês podem ver também aí no Instagram, no catálogo, que é uma temática de casa, então era uma questão para ele a casa, ele sempre todos os trabalhos dele têm uma coisa da casa, do mobiliário. E aí ele encontra esse lugar, ele vai para uma casa, ele sai do abrigo e ele vai para casa. E aí ele retorna no dia da exposição pra gente lá, e aí ele vai se apresentar, porque a gente fez um formato sarau palco aberto, né, e ele vai se apresentar e fala lá que ele ficou muito grato, a família dele está lá, né, e tem os trabalhos dele expostos, e ele canta com nenhuma dificuldade da fala, né, e você olha e você fala: "Caramba, é um lugar, Incrível. tem um É. lugar". Até que ponto foi o Envios Possíveis só? Acho Aham. que não, acho que é Sim. prepotência afirmar isso, mas com certeza o Envios Possíveis, foi um aliado dentro desse processo, né, Isso. eh,
do desenhar casa até fazer casa para ele, até ele Ai, que bonito. se encontrar, né, dentro de uma casa efetivamente literal. E também tem outra, que é a Letícia, a Lelê, que ela participou com a gente. Ela foi a que mais frequentou, teve mais presença no ateliê. E ela sai, assim, ela nem pode ir no dia da exposição, porque ela começa a trabalhar, né? Então, todos os Olha. ateliês, ela fala do trabalho, que ela vai começar a trabalhar, que o amigo dela está trabalhando, que trabalho sempre aparecendo lá, a questão, né, do tentar se inserir no trabalho. E ela não pode nem ir lá na exposição porque ela entrou no trabalho. Então, a gente começa a perceber que algumas coisas vão se configurando. E, de novo, não sei. É Envios Possíveis que fez ela trabalhar? Acho que não, mas Uhum. com certeza, né, deu um lugar de elaboração para aquilo lá, né, uma consistência, até na questão semanal de ir lá e se fazer como uma responsabilidade, Uma né? organização. Uhum. E ela se colocava também como uma assistente, ela sempre ajudou na montagem, né? A montagem dos ateliês em um espaço público sempre foi algo demorado, a gente demora em cerca de 20 minutos para montar o ateliê, trazer as cadeiras, forrar a mesa, Sim. montar os godês de cada um, né? A gente sempre dá a voz para cada um escolher as tintas que quer usar, então o tamanho do pincel, o tamanho da tela. Então é uma coisa demorada e ela sempre colocou como assistente, né, nesse processo, e a gente fica pensando até que ponto aquilo também, de certa forma, não era visto, não era lido por ela como um trabalho, né? Isso. Sim. Então ela falava que ela era da PAI, né? É da PAI, aluna da PAI, e ela sempre trazia os trabalhos que ela fazia na PAI e falava lá na PAI também do Envios Possíveis, que ela trabalhava muito semanalmente. Uhum. Então, esse lugar do trabalho, né, como foi possível também construir através da consistência da repetição semanal no Envios Possíveis. Uhum, Sim. uhum. E isso é muito legal, porque, assim, esse estatuto, assim, de artista, né, de produtor de algo, é muito interessante, porque parece que dá lugar aí para essas pessoas que estavam no lugar de um Isso. assujeitamento, assim, poderem emergir alguma coisa de sujeito e poder entenderem, assim, direcionar para o envio que é possível dentro da É. realidade, Falar né. sobre o desejo deles, né, de uma Uhum. forma. Você falou sobre a loucura que vocês trabalham, não é uma loucura apenas da ordem da psicose, né. A gente está chamando aí de loucura isso Uhum. que muitas vezes a gente não consegue, fazer borda, que a gente não consegue expressar. Lembrei de uma conversa que a gente estava tendo ontem, se eu não me engano, Uhum. falando dos sujeitos que muitas vezes ficam entre as bordas e é até difícil de uma forma clínica a gente determinar algum diagnóstico diferencial, né? Seja essa coisa da neurose, da psicose, perversão, tem sujeitos que a gente percebe que é um pouco difícil você falar exatamente sobre esse diagnóstico. E claro que nas as neuroses também tem muitas loucuras, né? Uhum. E a gente tenta expressar isso de alguma forma. Você percebe isso, assim, também tanto no seu trabalho com os envios possíveis, como na sua, clínica, né, particular, que muitas vezes esses diagnósticos, eles vão ficando talvez um pouquinho menos precisos? Uhum. Eu percebo nos dois, assim, né? Porque a partir do momento que você também pensa, né, um funcionamento diagnóstico enquanto uma direção, por muitas vezes, né, tanto a psicanálise, mas principalmente a psiquiatria, eh, tenta fazer esse caminho do diagnóstico pela via da patologização, né? Então, a gente percebeu que no Envios Possíveis, especificamente, o caminho da criação daquilo, aquilo só foi possível pela via da despatologização e de lançar mão desse diagnóstico, né? Se a gente olhava para o diagnóstico, a gente perdia a direção da tratativa, né? Não do tratamento específico, porque não era um trabalho propriamente clínico, mas na clínica também, né? Quando a gente, às vezes, vai tentando circular pelo diagnóstico, a gente vê que é justamente aí que o sujeito escapa.
Isso. Então, eu penso que essa via do diagnóstico, apesar de apresentar referências para a gente entender, né, um tipo de intervenção, um direcionamento metodológico, mas como que é pensar, né, o que que o sujeito escapa desse diagnóstico também, né? Como que ele cria essas amarrações para sobreviver a isso, para sobreviver ao fora desse diagnóstico. Então, acho que, assim, pensando também, né, com esses últimos ensinos de Lacan, com o lugar do fora, do entrelaçamento, né, onde as coisas não se sobrepõem, os registros não se sobrepõem um ao outro, a gente também tem pensado o trabalho lá no Envios Possíveis e o meu trabalho clínico através da despatologização e da transposição diagnóstica, né? Entendendo a importância disso, tanto da validação social, né? Porque muitas vezes isso é importante para que a pessoa consiga. Às vezes o diagnóstico é a própria amarração para a pessoa, Sim. né? É o que a pessoa consegue se sustentar, é como ela vai conseguir fazer laço, e acho que isso tem uma relevância, mas nem sempre isso é o que vai fazer essa amarração. Às vezes é a própria psicanálise, né, para os Sim. analistas, às vezes é uma questão artística, às vezes é uma questão relacional. Então, entender que às vezes o diagnóstico não vai ser a mira ali Uhum. em cada acompanhamento, né? Uhum. Uhum. Posso fazer uma pergunta um pouquinho mais pessoal? Uhum. É, por que que esse tema te pega tanto a ponto de você construir a sua trajetória, em cima dele? Uhum. Acho que isso é uma coisa, né, que todo analista talvez já tenha se perguntado, por que parar, né? Por que parar na psicanálise? Por que parar nas artes? Por que parar na loucura, né? Então, acho que a Sim. loucura fica um pouco mais Sim. complicada, mas, assim, na psicanálise, acho que é um relance para mim, assim, eu me pego sendo ocupada pela psicanálise, né? Mais do que eu procurei a psicanálise, acho que ela foi a o conjunto teórico-metodológico, a praxis, né, que mais me tocou para pensar as questões que eu penso. Não, eu não encontrei a psicanálise antes que eu encontrei a arte, né, e que eu encontrei a loucura. A arte me acompanha desde o início da minha vida. Eu sempre fui uma criança que era exímia desenhista, né? Meus pais me colocaram desde cedo num processo de pintura a óleo numa aula, né, e eu fiz aula com uma senhora, Ilma, lá em Novo México, em Vila Velha, que era uma senhora, assim, que fazia ela era uma exímia pintora, mas ela trabalhava com aquela, reprodução, né, de imagens de revistas, Uhum. aí pintava lírios, copos de leites, golfinhos, e eu lá fazia, mas assim, aquilo eu não dava conta do que eu queria fazer. Eu não sabia, porque eu era muito nova, mas não dava conta. Então, eu ficava lá, e aí quando eu pintava meio errado, ela brigava comigo, eu ficava muito chateada, sensível. Ia para comer, dormia um pouco na aula, pintava, mas ela brigava, acabava que ela pintava às vezes mais um quadro do que eu. E aquilo, assim, né, esgotou um pouco a minha possibilidade de fazer arte, assim. Então, a partir desse momento que eu saio dessa aula, né, eu também suprimo um pouco em mim, assim, esse lugar e começo a me encontrar pela via, da produção de conhecimento, né, acadêmico, teórico, literário, e isso fica um pouco escondido em mim. E através da psicologia, né, e as imensas interseções que a gente consegue fazer dentro do saber psi, eu sou apresentada novamente ao fazer estético, né, ao saber fazer estético, ao fazer arte. Então, a psicologia me traz esse lugar, não necessariamente na posição de artista. Acho que isso é muito interessante, porque me fez eu não me fez, não me fez distanciar, né, desse caminho, porque acho que se fosse apresentado, se eu tivesse entrado numa formação artística, acadêmica, talvez eu teria sido expulsa por mim mesma, mas eu acho que eu teria sido expulsa. E acho Sim. que entra na minha vida dessa forma, como algo que eu reprimi há muito tempo.
E aí eu encontro o design gráfico nesse lugar. Então, assim, em Envios Possíveis, eu fiz o design gráfico, mas fiz para vários outros trabalhos. Assim, comecei a trabalhar com isso também. Não para ganhar dinheiro, trabalhar por descoberta, né? Por uma empreitada que eu entrei. E aí, o Envios Possíveis também traz essa questão artística. E aí, nesse momento, agora, eu me encontro também no voltar ao que eu tenho de pesquisa artística, né? Então, acho que a arte, ela entra nesse lugar, tanto pela psicanálise, pela psicologia, pelo design. E eu começo hoje a me deparar com o que é eu retornar para esse lugar, né? Então, acho que isso é importante. A psicanálise, para mim, ela vem nesse lugar, né, de dar conta do fora da literatura, do fora que a arte coloca, do fora da loucura. Então, acho que a loucura entra para mim nessa possibilidade inventiva infinita, assim, né, simbólica, do arranjo. Eu lembro que no início que eu comecei a fazer o trabalho lá no IAC, eu era muito nova, né, na graduação. E eu achava, assim, aquela coisa deslumbrante, o cômico, a invenção cômica do delírio, né. Então a possibilidade de arranjos mil que a loucura e a arte me proporcionam e proporcionam, né, socialmente, criam enquanto discurso, fora do discurso, eu acho que a psicanálise dá conta disso. Então, para mim, assim, eu venho encontrando dentro desses lugares da invenção, do fora e da psicanálise, algo que talvez me dou conta enquanto sujeito e eu Sim. também consigo ler o mundo, né? Tava lembrando de fui almoçar essa semana com uma colega lá da escola lacaniana, e a gente falando sobre esse primeiro momento, quando você descobre a psicanálise, né, que é o momento que a gente chama de descoberta do inconsciente. A gente estava trocando experiência, e aí eu falava bem assim para ela, eu descobri a psicanálise dentro da faculdade de psicologia, tive uma primeira aula com a Maria Carolina, que é minha supervisora até hoje. E aí eu lembro que eu fiquei olhando aquela aula dela e olhando a cara das pessoas e todo mundo assim, gente, o que que tá acontecendo? E eu falava, gente, o que que tá acontecendo? E eu só pensava assim, meu Deus, como isso é difícil, eu tenho que estudar logo, senão eu não vou conseguir passar nessa matéria. Saí da aula, fui até a biblioteca, peguei a Interpretação dos Sonhos, que era o livro que ela ia trabalhar. Eu lembro que eu nem cheguei em casa, eu entrei na van que eu voltava para casa de transporte nessa época, era, sei lá, segundo período da faculdade. E aí eu lembro que eu comecei a ler e eu não parei nunca mais. E eu lembro que eu cheguei na outra aula dela, né, na outra semana, assim, Carol, que é isso? Eu lembro que eu ficava pensando, como que não tá todo mundo falando disso? Como que isso aqui, de alguma forma, né, o encontro com a psicanálise é um pouco disso, assim, ou você fica um pouco horrorizado, não entende muito, acha uma grande balela, ou de alguma forma aquilo clica em você e você fala, gente, o inconsciente existe, tô passada. Sim, É, sim. fala um pouquinho desse material maravilhoso que você presenteou a gente. Então, vocês estão segurando nesse momento, né? É o catálogo que ainda não foi lançado. Então, vai rolar o Chique! lançamento por agora, em dezembro ainda. A gente vai anunciar na página do Instagram, @envios Mais pra possíveis. baixo. Esse material ele é composto, né? Ele tem um formato de cartão postal pelo lugar do envios que a gente tem, do endereçamento, né? Então, ele tem um formato de postal, ele é dividido em duas partes, né? Ele assim, dá para ler tanto de um lado quanto de Aham. outro. Sim. Ele tem obras, né, produzidas ao longo de 2023, nessa segunda edição do projeto. Tem as oficinas, porque eu nem falei disso, mas nesse segundo ano do projeto a gente também trouxe os artistas contemporâneos da capixabas, né, daqui do estado, para fornecerem, né, oficinas sobre suas poéticas, suas metodologias. Então, tem páginas desses artistas no meio e os trabalhos foram sendo afetados também pela transmissão possível que esses artistas passaram.
Tem textos, né, das atelieristas, textos desses artistas oficineiros, e também tem alguns trabalhos específicos de 5 artistas que se destacaram pela repetição nos ateliês, né, pelo volume de obras, e conseguiram criar um estilo próprio mesmo, um traço, que a gente falaria, né, um nome próprio. Então, tem o Petros, que é um pseudônimo, tem a Letícia, tem o Edson do Rosário, tem o Djalma e tem o Jorge, né? São os artistas que mais se destacaram, e nesse lugar a gente conseguiu compor um mini catálogo. Muito lindo. E convido para vocês acompanharem lá para esperarem um lançamento. Pessoal, ó, aqui no Instagram, instagram.com/envios possíveis, acompanhem lá o trabalho para saber o futuro desse trabalho, né? Maravilhoso que vocês estão desenvolvendo. Sim. E é lindo nesse material, né? Tem os artistas, tem as produções, né? Isso é muito interessante. Alguns relatos, então é muito legal ver o projeto assim em mãos, né? E poder acompanhar também. Não, muito lindo, né? Acho que a Essas gente frases. consegue materializar um pouquinho, né? Do que é. E além desse trabalho impresso, né, a gente também alimentou durante esse ano a plataforma Spotify com um podcast que são registros, né, recortes dos ateliês. Então, todo o ateliê está documentado para quem estuda psicanálise, para quem tem interesse, para quem é da arte. Então, tem as falas dos artistas, tem a gente, assim, lá falando também. Tem uma apresentação sobre cada artista específico. Escrever envios possíveis, o pessoal acha no Spotify e no Instagram. Isso. Maravilha. Isso. Gente, foi muito bom conversar, mas é isso. Vamos ficar aqui com um gostinho de Quero mais. saber mais, né? Sobre isso. Alana, você quer falar mais alguma coisa para encerrar? Algo que talvez a gente não tenha conseguido abordar com a conversa aqui? Acho que não, acho que a gente conversou de uma forma bem fluida, legal. Queria agradecer vocês pelo convite e a gente pode encerrar. No final de cada episódio, a gente sempre puxa uma sardinha perguntando se o convidado tem interesse em Quando vai ser o voltar. próximo, exatamente. Só convidar que a gente pensa assim, no retorno. A gente pode pensar, talvez, até outros textos, né? De repente, até um pouquinho mais sobre o que você tem produzido nas suas pesquisas acadêmicas, enfim. Já fiquei o convite para o seu retorno, espero que breve. Pessoal, como a Isa explicou no início do programa, esse é o nosso último episódio dessa temporada. Então, vamos agradecer o nosso super público por ter nos acompanhado, né, nesse momento. Voltamos ano que vem, porque psicólogos também entram de férias, graças a Deus, né? O terror da Se sociedade. cuidem. Eu recebi uma figurinha. Vamos com calma, né? Eu recebi uma figurinha no Instagram. Tá chegando o período que as psicólogas saem de férias. Agora é cada um por si. Né? É isso aí. Seus exagerados. Também não é bem assim. Mas a gente, né, se organiza na nossa vida pessoal também para tirar um pequeno recesso. E aí a gente volta com o podcast, uma próxima temporada, para o ano que vem. Isa, quer falar um pouco sobre o que foi essa temporada para você? Uma aventura um pouquinho, assim, né? Mas, assim, acho que tem sido uma descoberta também nossa, né? Enquanto profissionais, enquanto mulheres e tudo. Então, eu estava até falando um pouquinho disso com a Alana, chegando, que tem sido interessante poder perceber que tem um recorte territorial, assim, do projeto, né? Do Desencontro Marcado, que é poder fazer... se fazer ouvir, enfim, dar uma certa luz e voz para alguns trabalhos feitos no estado, na nossa cidade. Então, um reconhecimento. Então, acho que isso foi uma coisa que meio que nasceu no meio do caminho, a gente não tinha essa proposta. Mas que, assim, principalmente com a Alana, esse trabalho aqui, isso ficou muito vivo, porque são referências do nosso estado, da nossa cidade, que tem projetos super interessantes. Então, é um pouco do recorte que o trabalho está formulando no meio do caminho, meio que indo, assim, que eu acho bem interessante, né? Bem capixabinhas mesmo. Exatamente. Né? Isso. Gente, então, mais uma vez, muito obrigada a todos vocês que assistiram, ouviram, compartilharam, enviaram, enfim.
A gente fica realmente muito realizada com essa primeira temporada e na expectativa de uma próxima, né? Então, mais uma vez, vou pedir para você curtir, comentar, compartilhar, enviar para quem você achar bacana. Deixa aqui os comentários. Comentários legais, por favor, nós somos iniciantes. Um beijo e até mais. Tchau.